como é que vocês estão? Boa tarde, bem-vindos a mais uma live da semana, hoje com um tema tão interessante como ter uma farmácia em casa com o Shiatsu Medicina. Pois é, o Shiatsu Medicina, através dos pontos SOS, que eu gosto de chamar pontos SOS, nós conseguimos arranjar, sem ser com o acesso à medicação, alguns alívio de sintomas que possam surgir na nossa família, em nós próprios, e eu tenho a certeza que esta live vos vai ser muito útil, portanto não percam, fiquem comigo até ao fim, porque de certeza que vão tirar daqui muitas ideias boas para aplicarem em vocês próprios, nos vossos filhos, nos vossos maridos, nas pessoas que vocês mais amam. Então, quem é que eu sou? Eu sou a Bárbara Couto, eu sou terapeuta de Shiatsu, formadora, e nos meus canais, nas redes sociais e no meu YouTube, eu estou aqui a ensinar-vos a levar a cura a vocês próprios, à vossa família e ainda aos vossos pacientes, tornando a profissão de terapeuta de Shiatsu Medicina uma profissão reconhecida, uma profissão de excelência, tal como eu fiz no meu percurso. Primeiro levei a cura a mim, depois à minha família, continuo a levar, e depois sendo uma profissional reconhecida, bem remunerada também. Então hoje o tema, como eu já disse, é farmácia em casa. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho uma dor de cabeça, a maioria de nós, o que é que vai fazer? Vai tomar um Benuron, e aqui em casa não acontece assim, tá? E eu vou dar aqui alguns exemplos de pontos SOS do Shiatsu Medicina. Faço só aqui a ressalva que os Shiatsu não são pontos. Eu às vezes recebo mensagens vossas: Bárbara, tenho isto, tenho aquilo, diz-me aí um ponto. O Shiatsu não é isso, ok? Portanto, vamos lá ver. O Shiatsu é de facto, ainda por cima, o Shiatsu Medicina, que é o meu método, e ele vai fazer um estudo aprofundado, sério, não só do sintoma, mas também da causa da doença. Nós conseguimos ir à raiz e vamos fazer o quê com o nosso paciente ou com as nossas pessoas que temos à nossa volta? Nós vamos diagnosticar, vamos tratar com toque terapêutico, abrindo a rede de meridianos, e vamos ainda dar indicações terapêuticas que transformam realmente a vida das pessoas. Nós temos que saber dizer, é tal como uma receita no médico, ok? Em que eu vou prescrever o que é que aquela pessoa tem que alterar ou acrescentar ao seu dia-a-dia para de facto voltar ao estado de saúde ótimo. Okay? Estes pontos SOS são pontos que às vezes eu dou até como indicações terapêuticas e que uso muito no dia-a-dia e aqui em casa. Vamos começar pelas dores de cabeça. Quem é que aqui já sofreu de dores de cabeça? Acho que toda a gente, em algum momento da vida, teve dores de cabeça. Os meus filhos às vezes têm. Mãe, estou com dor de cabeça. E eles próprios já sabem onde se tocarem. Eu hoje vou-vos dar 2 pontos. Acho que vou dar 3 pontos para a dor de cabeça. O primeiro é muito fácil porque se situa na nossa face. Vocês vão aqui a esta zona dos olhos, da cana do nariz, mesmo pertinho aqui do início, neste cantinho do olho, e depois sobem até esse osso no início da sobrancelha. Eu geralmente até gosto de apoiar os cotovelos numa mesa, aqui não vou fazer porque senão vocês não veem. Aqui vê no Instagram, estão a ver? Eu estou apoiada e aqui não vem a mesa, mas eu vou pôr o peso do meu corpo sobre os dedos, ok? Principalmente o peso da minha cabeça. Eu gosto de fazer também com o polegar, tá? Acabar com uma zona maior dessa região. É quase como se eu fosse pegar na cabeça com o polegar. Também posso fazer com o indicador. Imaginem, se eu estou no meio da rua, posso fazer assim, tá bem? Rodar um pouquinho. É um ponto doloroso, portanto, vocês facilmente percebem se estão lá ou não, tá? Mesmo que não estejam com dor de cabeça, geralmente sentem... Ai, está-me a sair corações porque eu estou a fazer assim, este meu... Não sei o que é que se passa com esta aplicação, mas dá emojis assim sem eu pedir. Então, este é o ponto da bexiga,
A bexiga é um meridiano muito longo, ele passa pela nossa cabeça, pelas nossas costas, vai até aos nossos pés, portanto ele pode ser todo aberto, mas este ponto em específico, que é a bexiga 2, ele de facto ajuda imenso no alívio da dor de cabeça. E agora vocês perguntam, mas quanto tempo é que eu tenho que estar aí? Geralmente eu estou cerca de 30 segundos a 1 minuto, depois faço um descanso, tá? E depois volto a fazer mais uma vez, se a dor continuar persistente. Tenha que ter cuidado para relaxar os músculos faciais, ok? Para não estar aqui a fazer força e estar com a face contraída. Fez sentido? Gostaram de saber este ponto? Quero ver aí reações? Sim, digam sim. Vamos continuar para outro ponto, para as dores de cabeça. Quem é que sofre dores de cabeça aí? Que eu gostava muito de saber. Então, vamos para a vesícula biliar 20, que é um ponto que eu gosto muito de tocar, porque geralmente ele também ajuda a aliviar a tensão na cervical, porque muitas vezes a dor de cabeça, ela vem por causa de tensão nesta região da cervical, que por sua vez, muitas vezes vem também da tensão mandibular, tá? Eu também vou ensinar alguns pontos para esta tensão mandibular. Eu sofro de bruxismo concêntrico, também há aqui uns pontos que também ajudam. Mas agora vamos à dor de cabeça. Há um ponto que é mesmo atrás da nossa orelha, chama-se occipital, esta zona aqui, este osso, ok? Embaixo do occipital. E, claro que temos do outro lado. Então eu tenho aqui a minha orelha e eu tenho aqui estes ossos. Eu gosto de dizer que é como se eu quisesse fazer um arco em que os polegares, eles ficam, deixem-me colocar assim de lado para vocês me verem melhor, debaixo desses ossos do crânio, da occipital, ok? Então, aqui eu geralmente gosto de rodar, ok? Eu geralmente faço ao mesmo tempo, mas aqui vou fazer um de cada vez para vocês verem melhor. Então, venho aqui este lado, convém que eu esteja com o pescoço direito, e eu aqui vou pôr o pescoço de lado para vocês verem melhor, mas se eu tiver com as costas direitas e o pescoço alinhado, melhor, não vou fazer assim, ok? Aqui é só para vocês verem a localização. Então, com o indicador e o médio posso rodar, ou então com o polegar, como eu vos disse, com o tal arco e rodando os polegares. Tentar descontrair os músculos faciais. Tentem fazer comigo, ok? Porque sabe sempre bem. É tão fácil, nós temos magia nas nossas mãos, o curador está nas nossas mãos e nós não fazemos nada. Vamos logo tomar Benuron. Então, tentar relaxar. Olha, se quiserem até podem massajar um bocadinho a cabeça, como se estivessem no cabeleireiro, mas darem mais pressão na zona dos polegares, tá? Mas como eu vos disse, também pode ser com o indicador e o médio, mas lá está, mantenham o pescoço direito. Então este é o ponto da vesícula biliar 20. O meridiano é como se fosse um rio que vai ter à vesícula biliar, que é o órgão associado, não é? Ou seja, é como se ele desaguasse nesse órgão, que é a vesícula, mas ele é enorme, esse meridiano também é enorme, portanto nós depois, o shiatsu vai muito além deste ponto, está bem? Como eu vos disse, é um SOS para as dores de cabeça. E depois temos o IG4. O IG4, aqui, uma atenção, que se há pessoas, mulheres, que acham que estão grávidas ou que estão a tentar engravidar ou que estão mesmo grávidas já, não façam. Este ponto é expulsivo, está bem? Portanto, não devem carregar neste ponto no caso de estarem a tentar engravidar ou então no caso de estarem já grávidas, ok? Então faço esta chamada de atenção para o IG4. O IG4 é muito fácil de localizar porque ele fica entre o polegar e o indicador, ok? Então, vocês veem, tenho aqui um ângulo de 90 graus e bem aqui neste triângulozinho que une um osso e o outro, há uma depressão. Uma depressão é uma espécie de um buraquinho. Então, vocês têm que encontrar essa depressão, isto dói, tá? E fazer rotação, podem ficar aqui cerca de uns 15 segundos, 20, 30, a rodarem.
Sorriam, relaxem. Tentem que não fique teso assim o músculo, porque senão eu não consigo ir ao ponto. Eu tenho que descontrair a mão, sim, para conseguir encontrar o ponto. Lembrem-se que no shiatsu as agulhas são os nossos dedos. Portanto, se eu estiver a tentar espetar uma agulha num sítio que está duro, eu não vou conseguir tão facilmente encontrar o ponto. Então, eu tenho que descontrair esta zona e o ideal será puxarem um pouquinho para cá a pele e depois o ponto ele fica para lá. É como se a agulha tivesse que ser espetada para lá. Vocês conseguem me ver aí bem? Sim. Então, fico aqui uns 15, 30 segundos e depois repito, faço sempre o outro lado. Não se esqueçam de fazer os dois lados. Recapitulando para as dores de cabeça, então, fizemos bexiga 2, vesícula biliar 20 e IGA 4. Boa? Gostaram de saber? Sim? Digam-me aí. Adorei. O que é para lá dizer? Boa. Vamos então para outra coisa que acontece muito cá em casa, não é? Tenho uma filha pré-adolescente, etc. E eu própria tenho histórico de ansiedade e o stress do dia-a-dia, a correria que nós andamos, de facto, muitas vezes nós podemos sentir alguma dor no peito, alguma sensação de angústia, preocupação. Então, os pontos de ansiedade que eu vou ensinar a seguir, de facto, podem ajudar-vos muito nessa gestão emocional. Estão preparados para o que vão ouvir a seguir? Então, eu trouxe-vos 2 pontos para a ansiedade. Há muitos mais, tá? Só que também aqui eu tinha que ter em conta que vocês só me estão a ver daqui para cima, portanto eu não podia escolher pontos das pernas e dos pés, porque senão ia ter que fazer aqui uma acrobacia. Então, pontos da ansiedade. Temos aqui um que eu gosto muito de usar, principalmente nos meus filhos, porque é um ponto que eles próprios também muito facilmente encontram, que é no centro da nossa mão. Mesmo no meio da nossa mão temos o pericárdio 8. O pericárdio é um meridiano que ele vai percorrer o meio do nosso braço e pode ser aberto todo ele, está bem? Para as questões ligadas muito, lá está, à ansiedade, a problemas de sono e etc, outras coisas mais, mas pode ser estimulado como ponto SOS quando nós estamos a sentir, lá está, a respiração mais acelerada, quando estamos a sentir que não estamos com aquela calma que gostaríamos. Então o que é que nós fazemos? Eu geralmente gosto de dizer que é o dedo do meio que cai sobre a mão e geralmente o ponto é aí mesmo, tá? Para ser mais preciso. Então, cai o dedo do meio, o dedo médio e é aí o ponto. E eu vou rodar, é um ponto que é um pouquinho doloroso também. E enquanto rodo vou respirando, lembrem-se sempre disso. Se eu vou respirando é como se eu estivesse a encontrar e a abrir espaço no meu corpo, tá? Se eu estiver com a mão tesa e a fazer pressão, eu não consigo encontrar o ponto. Então, a mão tem que estar descontraída, por isso é que vocês veem que a minha mão está dobrada. Claro que eu para vos mostrar faço assim, mas o ideal é que a mão esteja descontraída para eu conseguir tocar e rodar. É um ponto que dói um bocadinho, portanto vocês percebem bem se estão lá ou não. Então eu vou fazer 1 minuto a respirar fundo e a rodar. E depois no outro lado, lembrem-se sempre que eu vou fazer sempre o par, tá bem? Não fiquem só a fazer um dos lados, façam os dois. No shiatsu nós fazemos sempre os dois. Então ficam na mesma 1 minuto a rodar, tá? E vocês vão ver que com a respiração e o toque neste ponto PE8, vai-vos ajudar muito nessa gestão emocional da ansiedade. Mas há outro que eu também gosto muito, que é o coração 7, que fica aqui na lateral, estão a ver o dedo mindinho da mão, e é na interseção com o braço, ou seja, é no pulso. Então, é entre a mão e o braço. Há uma depressão, mesmo aqui na lateral. Tentem descobrir, vão pela lateral do mindinho e encontram aqui o ponto C7, tá? E então o que é que vamos fazer? Eu gosto aqui de rodar com o indicador, porque
eu tenho o pulso fino, tá? Então é mais fácil para mim encontrar o ponto. E posso carregar só para cima, assim, um bocadinho para cima, ficar só a carregar. E espero aqui uns 30 segundos, respiro fundo, relaxo os meus ombros e depois vou ao outro lado, coração 7, tá? Também há aqui um vídeo onde eu ensino a linha da calma, que tem um ponto do pericárdio também e um ponto do pulmão, mas aqui vou só ensinar o C7. Então venho pelo mindinho e encontro no pulso, mesmo na lateral, a depressãozinha. A depressão é assim uma espécie de um buraquinho que vocês podem tocar. A Silvia a dizer magia a acontecer, isso, podem respirar. Digam lá se já não ficaram com muita mais paz no vosso coração. Deixem-me saber aqui se tem alguma mensagem no Facebook. Então, estes 2 pontos, pericárdio 8, coração 7. Boa? Vamos para as insónias. Sim, então, o ponto C7 também é um ponto bom para as insónias. Aí eu gosto de prolongar o tempo, tá? Em vez de fazer 1 minuto em cada lado, posso ficar como se fosse uma espécie de uma meditação em ação, até respirar e a rodar enquanto estou na cama, aí uns 2, 3 minutos em cada lado, tá? Porque isso já dá 4, 6 minutos no total, se eu fizer 2 mais 2 ou 3 mais 3, tá bem? Portanto, e fico a respirar fundo e a sentir o meu corpo a descontrair e a tocar em C7. Mas depois também há outro ponto do pericárdio, eu hoje falei-vos do pericárdio 8, então se eu tiver com insónias eu até posso fazer estes 2, tá? Que fica a 2 cuns, que é assim que se chama no shiatsu de medicina e na medicina chinesa, mas são 3 dedos do pulso, tá? Então, como eu vos disse, o pericárdio é uma linha que divide o braço a meio. Imagina se eu tiver com o braço assim para cima, ele vai do dedo médio pelo meio da mão e passa pelo meio do braço, tá? É mais fácil quando ele está assim para o lado, para vocês perceberem, tá? Aqui não me veem, portanto tem que ser assim. E então, eu tenho P8, que vocês já tocaram, e depois o P6 é 3 dedos do pulso. Vocês têm a dobra do pulso e contam 3 dedos, estão a ver? E P6 vai ficar no meio. Deixem-me pôr assim. Também tem aí uma pequenina depressão que vocês podem rodar durante 2, 3 minutos, ou então só pressionar e ficar a pressionar para baixo. Eu geralmente fico a pressionar um pouco, e depois começo a rodar e a respirar. E lembrem-se que no outro lado é a mesma coisa. Portanto, estão a ver? Pulso, conto 3 dedos no pulso, e o P6 vai ser imediatamente a seguir, tá? Eu vou rodar, ou então carregar para baixo e ficar a respirar. Se eu fizer P6 e P8 na cama, vocês vão ver que vai aliviar muito, vai ajudar que vocês adormeçam ou então que tenham o sono sem tanta perturbação, tá? Mas lembrem-se que tem que usar ao mesmo tempo a respiração. Porquê? Porque se eu tiver com tensão também no braço, lá está, eu não consigo depois ir ao ponto certo. Eu estou com uma rigidez tal que eu nem consigo estimular o ponto eletromagnético, ok? Entenderam? Então, para as insónias, expliquei o C7, que é o mesmo para a ansiedade, tá? Aliás, a insónia, quando a ansiedade é levada ao extremo, é natural que mais tarde ou mais cedo surjam as insónias. Temos o C7, P8 também podem utilizar e o P6, que é 3 dedos do pulso na linha do meio do braço. Gostaram de saber esta das insónias? Sim? Vamos só mais uma que é aqui muito usual em casa de nós fazermos. Porquê? Principalmente nesta altura do ano, há assim aquelas tosses, há quem tenha tendência também a constipações, mas então eu vou dar aqui 3 pontos, um mais para a tosse,
está bem? Que é o pulmão 1, e o pulmão 1 às vezes não é assim tão fácil localizar, mas eu vou dar o meu melhor, está bem? Obrigada, querida Luísa, está aqui a Luísa a dizer o que eu aprendo contigo. Então, o pulmão 1, ele fica, isto o ideal seria não estar com uma camisola escura, mas eu vou tentar mostrar-vos sem tirar o meu microfone. Vocês estão a ver aqui essa zona do meu ombro? Se eu fizer assim, estão a ver aqui a minha clavícula, ok? Então, nesta depressãozinha aqui, logo na primeira, temos o pulmão 2, ok? O pulmão 1 fica um bocadinho mais nesta direção do meio e é na linha intercostal, ou seja, vocês aqui não têm costela e passam a primeira costela, vocês sentem aí a vossa costela e é um bocadinho para dentro, vão sentir a depressão. Eu tenho aqui o P1 na minha... Eu devia ter pensado nisto quando vim para a live, não é? Que estou com uma camisola de gola alta e que isto não ia dar jeito nenhum. Deixem lá ver. Mas eu vou conseguir. Então, estão a ver a minha omoplata? A minha clavícula, desculpem. Então, nesta zona aqui é P2. Eu venho um bocadinho na linha para dentro e passo a primeira costela e há aí mesmo um ponto que dói e que é P1, tá? Pulmão 1. E se eu ficar a rodar, por exemplo, se for crianças, eu não aconselho que vocês fiquem lá a tocar com força, mas a rodarem um pouquinho, vocês vão ajudá-las muito no alívio da tosse, ok? Eu faço isso muitas vezes ao meu filho Miguel, que tem, ultimamente, costuma-se dizer que a tosse é um mês, né? Mas com este ponto chiado não é tanto, tá? Portanto, tocar aí. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Então, o truque é encontrar P2, que é fácil. Se eu puser assim os ombros para a frente, até encontro logo aí essa depressão entre o ombro e a clavícula. E depois, o P1 é a passagem da primeira costela um bocadinho mais para baixo. Passa a primeira costela um bocadinho mais para baixo e para o centro. É uma depressão que dói. E vou respirando. Respirando. Se for uma criança, rodem com suavidade, porque senão eles ficam demasiado magoados e depois acham que o shiatsu é mau. E o shiatsu é uma coisa positiva, está bem? Portanto, não os traumatizem. Eu também gosto de fazer, quando é para mim própria, e também os ensino a fazer, que eles acham piada, indicador e médio, então fazerem um picotado no peito todo, está bem? Porque vão apanhar P2, de certeza, eu até digo para fazerem assim, e depois abrir, assim, para eles perceberem, começarem a ter consciência corporal, aqui e aqui, e depois até para o Miguel digo, para brincar como o Tarzan, então posso abrir a mão, e bater, dar pequenas pancadinhas e no caso dele fazer está bem? Se bem que agora os miúdos já nem sabem muito bem quem é o Tarzan, ainda há aí um outro filme, mas na nossa altura era mais comum. E vocês se fizeram isto comigo, já sentem que há aqui uma abertura, que há aqui de facto uma tendência a que este meridiano, P1 é o ponto número 1 do meridiano do pulmão, e se ele desemboca no pulmão, ele vai nos abrir esta capacidade respiratória, o que vai beneficiar muito nas tosses. Mas agora vou mesmo aqui mais para as constipações, tá? E vou-vos falar do ponto IG19, tá? O IG19, ele fica, estão a ver aqui a linha do nariz, é fácil de encontrar porque eu tenho o nariz grandinho, então vocês estão a ver aqui a lateral, a borda do meu nariz e tem um ponto aqui em baixo, certo? Não é esse, tá? É um bocadinho mais abaixo, tá? É quase como se fosse 1 centímetro mais abaixo desse ponto, tá? Na linha do rebordo do nariz. Imaginem, eu apanho este, não é aqui, é um bocadinho mais abaixo, tá? Ele geralmente também dói. Então este é mais para as constipações, tá? IG19. O IG20, posso fazer os dois ao mesmo tempo e ficar ali, ele dói um bocadinho. Enquanto vou respirando, estão a ver? Linha do nariz e há uma depressão
logo abaixo. Estão a ver que é 1 centímetro abaixo? E o IG20 é mais fácil ainda porque vão pelo rebordo lateral do nariz e se quisessem abrir o nariz, ele está aí nessa lateral, ok? Eu venho pelo rebordo e abro. E fico lá. Também é um bocadinho doloroso, tá? Se for uma criança, mais uma vez, eu vou, é como se quisesse, e peço-lhe para ela respirar. Ela até pode achar engraçado este movimento, vocês não acham? Curioso, eu aqui, estão a ver? Eu sinto mesmo ali, é quase como se fosse um ocito ali, mas que tem uma depressão e que aqui é mais, o IG20 é mais para quem tem mesmo aquelas rinites, até que são alérgicas, etc. Então carregar nestes pontos, enquanto se respira, vai ajudar muito para a constipação. Um bocadinho mais abaixo, tá? E podem fazer tudo junto. Para quem está com esta parte respiratória mais atacada, pode bater, fazer o pulmão 1, o 2, se quiser. Ai, até me doeu. O 1, o 2. Ai, estes dois são... Bem se vê que o meu pulmão está um bocado bloqueado. Vejo logo ali pelo 1 e 2. Eu aqui até estou a fazer o percurso, não é? A linha, imaginar a linha. O que é a linha do meridiano? É a ligação entre os pontos todos, tá? É quase como se fosse... Eu tenho os pontos eletromagnéticos e depois vou uni-los e dá o meridiano completo, tá? E depois posso fazer então o IG19, o IG20 e estes pontos do peito para a ajuda da parte toda do sistema respiratório. Gostaram de saber estes pontos SOS e que às vezes nós podemos de facto evitar o recurso a tanta medicação que depois faz bem uma coisa, mas depois faz mal a outra? Há sim alguma outra questão que vocês tenham assim em casa e que gostavam de ver resolvida? Tem assim... Aproveitem agora para escreverem aqui. Claro, quem estiver a ver a live gravada também depois pode deixar. Bárbara, fala-me de algum ponto que eu pudesse usar cá em casa para isto ou para aquilo. Tem alguma sugestão? Está aqui a Tânia a dizer pontos de enorme ajuda. Obrigada, Tânia. Espero que tenhas aproveitado. Então, hoje vimos dores de cabeça, ansiedade, insónias, constipação, tosse, e as rinites e as sinusites, mais esta questão do nariz, quando estamos assim mais apanhados, como se costuma dizer aqui no Norte. Se não tem sugestões, vamos fechar esta live, que já estamos aqui há meia hora, e depois se surgir mais alguma coisa, escrevam nos comentários, se tiverem alguma dúvida, coloquem, porque eu estou aqui para de facto vos ajudar a serem terapeutas, curadores das vossas próprias vidas, para também serem curadores nas vossas famílias. Lembrem-se que eu tenho uma missão que uma vez surgiu-me, se houvesse um curador por família, o quão seria rico e incrível existir isso, não é? O quanto pouparíamos em remédios na farmácia, em idas à farmácia, em chatices, sem falar da conexão, ligação e do empoderamento que isso dá a nós próprios, não é? Que sentimos que podemos fazer alguma coisa, que podemos ajudar realmente os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos pais. Ainda aqui há uns tempos o meu pai estava com uma constipação enorme. Quem é que foi lá? A Bárbara. E atenção, o meu pai é médico, portanto, ele próprio também já entende que antes de recorrer aos químicos todos, atenção que eles às vezes são de enorme ajuda, não estou aqui, isto não é uma guerra contra os químicos, mas num primeiro momento, talvez se eu fizesse algum toque terapêutico e usasse o poder das minhas mãos, eu iria poupar muito, muito, muito dinheiro e poupar a minha saúde, porque vocês sabem, o Benuron, os brufenos, nem vou falar então dos antibióticos, depois tem consequências noutro tipo de questões. Estou a tratar uma coisa, mas estou a fazer mal a outras. Espero que tenha sido assim super útil. Já sabem, partilhem esta live com pessoas que acham que vão gostar deste conteúdo. Partilhem, façam um gosto. Isso ajuda sempre a espalhar a cura, está bem? Portanto, vão espalhando, porque isso vai sempre ajudar alguém que está necessitado e que vai beneficiar ao saber esta informação. Um beijinho muito grande, um bom resto de quarta-feira, fiquem bem e na próxima semana
cá estamos, está aqui a Sílvia a dizer que os pontos são mesmo muito úteis, cá em casa também já usam, muito bem, Sílvia. E um beijinho, até para a semana, fiquem bem, beijinhos.